Olá, graça e paz, irmãos. Chegamos, à conclusão do livro ou da carta de Paulo aos Romanos, e que bênção. Nesses vídeos comentados, eu aprendi tantas coisas, eu pude compartilhar com vocês e receber tanto da parte de Deus. Então, para mim, é motivo de alegria. Então, nesse capítulo 16, Paulo, mesmo não tido a oportunidade ainda de estar em Roma, pelas suas viagens missionárias, ele conheceu muitas pessoas que agora residiam em Roma, né? Desde pessoas influentes, como pessoas também que cristãos, escravos diversos, fazedores de tendas, pessoas mais diversas da sociedade. E é interessante o carinho e o afeto que Paulo demonstra por essas pessoas ao citar os nomes de cada um, ao citar as recordações e as habilidades de cada um. Amém? Então, esse capítulo vai tratar exatamente de recomendações, saudações e a bênção, né? Paulo sempre abençoa aquelas pessoas a quem ele se dirige, porque nós somos chamados para abençoar e não para amaldiçoar, como ele falou lá no capítulo 12. Amém? Então, Paulo aqui diz, olha, recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa de vós que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai. Aí ele vai falando aqui, né? Muita gente. Então, Febe provavelmente tenha levado a carta de Paulo, de Coríntio para a igreja em Roma, né? Esta palavra serve, pode ser traduzida como ministrar, né? Ou diaconisa, dependendo. É interessante a gente observar porque não era muito importante o título, mas sim o que Febe estava levando, né? Febe tinha um cargo formalmente reconhecido na igreja de Cencreia, né? Essa igreja é uma cidade portuária, essa cidade é uma cidade portuária muito próxima de Corinto. Provavelmente Paulo tenha escrevido essa carta de Corinto, não se sabe. Aqueles que traduzem por Febe como serve, acham que as exigências de 1 Timóteo 3,12 tornam improvável Febe estar no cargo de diaconisa. Não parece haver uma ordem definitiva no Novo Testamento contra as mulheres em papéis de liderança no ministério. Amém? E essa questão de liderança feminina no ministério, nós vemos que Cristo, ele abriu uma porta para que as mulheres pudessem, pelo Espírito, cumprir também o seu ministério. Isso não quer dizer que ela tem que ter um cargo formal, né, oficial na igreja. Amém? Mas ela vai desenvolver e, graças a Deus, nos nossos dias, muitas mulheres têm se levantado e muitas têm sido reconhecidas pelos seus frutos no ministério. Amém? Isso é uma bênção. Então, a palavra grega aqui para hospedado, que Paulo fala que ela tem hospedado a muitos, não é encontrada em mais nenhum outro lugar do Novo Testamento. Essa palavra, fora do Novo Testamento, às vezes é usada com relação a uma benfeitora, uma mulher que fornecia ajuda e fundos para causas nobres, para causas dignas. Amém? Então, Febe era um exemplo, era uma pessoa que estava engajada na proposta do evangelho e Paulo confia a ela essa carta, que se tornou uma das cartas mais importantes, né? Lutero foi influenciado por essa carta, né? Agostinho deu testemunho dessa carta, né? Muitos homens de Deus foram influenciados pela carta de Paulo aos Romanos. Amém? Então é muito importante nós atentarmos para isso. Do versículo 3 ao 16, Paulo vai fazer agradecimentos aos cristãos, né? Então, os propósitos: dar a Febe uma lista de pessoas a quem recorrer quando ela chegar em Roma, garantir que ela saiba quem deve receber a carta, porque existiam muitos inimigos, existiam muitas afrontas, então a carta não poderia ser lida, né, e entregue a qualquer pessoa para não ser destruída, mas deveria ser conservada. Amém? Outra coisa, mostrar a consciência de Deus sobre a importância de cada um na obra do Evangelho. Não importa se você é preeminente, não importa se você é culto, não importa se você é uma pessoa, vamos dizer assim, que não tem muito estudo, amém? Você é uma pessoa de classe social que não galgou, não importa. O evangelho, como dizia Lutero, ele é simples, prático e fácil, amém? Então, nós temos visto na experiência humana que muitas pessoas
de classes sociais, que não participaram das escolas, das universidades, e tem sido uma bênção nas mãos de Deus. Eu ouvi falar de um senhor que tem uma obra aqui perto da cidade de Campina Grande, que ele é analfabeto. Mas, irmãos, quem lê as escrituras é a neta. Mas quando esse homem vai explicar as escrituras, ele tem um dom sobrenatural e uma instrução sobrenatural que consegue fazer com que as almas sejam atraídas a Cristo, os discípulos sejam feitos, amém? Então Deus usa quem ele quer, né? Como diz, Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. E você foi escolhido por Deus e existe uma capacitação sobrenatural de Deus para que você faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, eu quero voltar lá para o capítulo 1, né? Ali nos versículos 15, onde Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho. Amém? Versículos 16, 17, ele vai dizer, porque o evangelho revela a justiça de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o gentio. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, como está escrito, o justo viverá pela fé. Meu irmão, através da fé, você pode fazer coisas que são impossíveis aos homens fazerem. A fé, ela é um poder real, ela é um poder expressivo. Amém? Então, Paulo vai citar aqui muitos nomes, né? Para que vocês tenham ideia, no versículo 3, Priscila e Áquila, amém? No versículo 5, vai falar sobre Epêneto, amém? No versículo 6, vai falar sobre Maria. No versículo 7, Andrônico e Júnia, amém? Vai falar sobre Amplíato, Urbano, Ertaques. Vai falar sobre Apeles, vai falar sobre a família de Aristóbulo, Herodião, Narciso, amém? Trifena e Trifosa, Pérside, Rufo. Veja quantas pessoas ele vai saudando, ele vai falando a respeito, né, dessa fonte de muitas pessoas, amém? Vai falar aqui, ó, de Timóteo, Lúcio, Jason, Sosíprato, Gaio, amém? Erasto. Amados, é muitas coisas. Então, no versículo 19, né? Versículo 18, ele diz assim, porque os tais, 17, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem divisões, os que promovem escândalos contra a doutrina que aprendestes. Evitai-os. Amém? Pessoas que vivem contendas, pessoas que vivem fofocas, pessoas que vivem mexericos, pessoas que vivem de casa em casa, levando informações que não edificam a tua fé. Paulo está dizendo aqui, olha, desviai-vos deles, se afaste, se proteja. Mas tem pessoas que não precisam da sua companhia, eles precisam da sua oração, porque eles estão enfermos na fé. E cuidado, tem enfermidade que pega, sabia? Processos virais, né? Que passa de uma pessoa para a outra. A mesma coisa, incredulidade, murmuração, falta de ânimo para com a obra de Deus, falta de propósito, falta de ter firmeza na doutrina, no congregar, isso pega também. Então, Paulo está trazendo instruções aqui, porque ele diz assim no versículo 18, apartai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração do simples. Sempre vem com bajulações, sempre vem com coisas, tentando pegar aquelas pessoas que estão mais, vamos dizer assim, mais fracas, para levantar elas. Então vem com um elogio, mas é um elogio falso. É para te levar para a mesma doença que ele está, para a mesma enfermidade de incredulidade. Evita essas pessoas, desvie dessas pessoas. As más companhias corrompem os bons costumes. Versículo 19. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E que o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Eu fico tão feliz com isso. Aleluia. Amado, o diabo nem se levanta, ele se ajoelha para cair. Deus vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Amém? Paulo vai dizer, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Amém? Versículo 24. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, confirme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto,
mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio, seja dado a glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Paulo proclama o triunfo definitivo de Cristo e sua igreja sobre todo o mal no cumprimento de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Em breve não significa logo, mas repentinamente. Nas circunstâncias da vida, como no final deste tempo, podemos esperar que a conquista de Deus sobre as obras de Satanás seja breve e súbita. Vai ser de repente, irmãos. E Jesus, com o sopro da sua boca, destruirá, esmagará, amém? Satanás debaixo dos seus pés. E nós triunfaremos com Cristo, porque somos mais que vencedores. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente início de semana, que você possa hoje ir para o seu trabalho, amém? Na certeza de que Deus é fiel, de que Deus está conosco e de que em breve, aleluia, repentinamente, Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés. Use a autoridade que você tem em Cristo Jesus e coloque o diabo para fugir. Como Pedro fala, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Um grande abraço, Deus abençoe e até amanhã.